Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pickle Combat. Dessa vez vamos falar sobre o Purgatório, né? Este modo de jogo que está localizado aqui em Menu, Guilda, Evento, Purgatório. Então já de cara a gente entende que a gente precisa estar em uma guilda para poder ter acesso a esse modo, tá? Esse modo tem season semanal que se renova toda quinta-feira, tá? E como é que é o funcionamento dele? Bom, para isso a gente vem aqui em Challenge. Aqui nesta tela a gente escolhe qual personagem a gente quer utilizar, tá? Lembrando que não tem alguns personagens do jogo ainda disponíveis para a gente utilizar aqui, né? Como a Lady, o Virgil Elétrico, o Virgil Crusher. Após eu escolher o personagem que eu quero utilizar, eu venho aqui e escolho a dificuldade que eu gostaria de estar fazendo esse evento, tá? Lembrando que a primeira vez que a gente completa uma dificuldade com o devido personagem, a gente ganha uma recompensa apenas uma vez, tá? Então aqui no caso do Dante ainda não fiz o último modo, né, de dificuldade, que é o DMD, e eu ganharei 200 de moedas da guilda quando eu conseguir fazer ele uma vez. Para SOS 150, para DH 100 e para Human 50, beleza? Então eu escolhi aqui no caso a DMD, coloco confirmar. Aqui nessa tela eu escolho utilizar ou o meu personagem ou dos outros aqui da minha guilda, tá? O dos outros, de forma geral, posso tomar emprestado 10 vezes no total durante a semana, tá? E de uma pessoa específica para um específico personagem eu posso tomar emprestado apenas uma vez, tá? Então aqui no caso, considerando o amigo Warlock. Se eu tomar o dele aqui emprestado para ir jogar nesse modo, quando eu voltar aqui novamente no caso do Dante, ele já não vai mais aparecer aqui, porque eu já o utilizei nessa semana. Porém, na próxima semana, isso aqui vai estar resetado, ele vai estar disponível de novo e essa contagem aqui também fica resetada em 0/10, beleza? Por que é interessante tomar ou não emprestado os personagens, tá? Primeiramente, a gente vê aqui que o meu personagem tem menos atributos do que o dele, tá? Isso não tem a ver com o nível do seu personagem. Não importa se você está no nível 90 ou no nível 1 no jogo, tá? O que se toma em consideração aqui é o ranking do personagem, tá? Então aqui o meu ele está SS Plus, enquanto o dele está SSS Plus. E o que ele tem a mais? Ele tem atributo a mais do que o meu, ele tem 2022 de ataque, enquanto o pessoal tem 1622. E aqui em ressonância a gente vê que eu tenho 6 passivas, enquanto ele tem 8 passivas, tá? Então é bem mais interessante que eu tome o personagem dele emprestado para fazer essa dificuldade aqui no jogo, tá? Se fosse a dificuldade anterior, que no caso é SOS, eu conseguiria estar levando com o meu personagem com aquele rank ali. Porém no DMD é bem mais interessante que eu tente fazer com o dele, beleza? Além do rank do personagem, tem outra coisa que entra aqui para a contagem, que no caso do Dante a gente ainda não tem aqui no jogo, mas seria a arma exclusiva do personagem. Só por curiosidade, a gente acaba descobrindo que o Dante também vai ter uma arma exclusiva, que é a Fury Nemesis aqui. A gente não sabe quando ainda ela vai aparecer no jogo, mas é bom saber disso. Quando ela aparecer, a gente vai ter acesso, ela vai aparecer aqui, e os rankings dela vai também liberando passivas pra gente. Isso é bem legal. Só por curiosidade, tá? Coloquei aqui o Endless Virgin, no caso eu tenho o personagem e tenho uma arma, a gente vê aqui em ressonância que eu tenho pelo menos uma passiva aqui liberada da arma. E 3 dele porque meu personagem não é upado, beleza? Então voltando aqui eu decido quem eu vou utilizar, se é o meu personagem ou se dos amigos da guilda. Como eu estou fazendo um exemplo aqui, eu vou colocar o meu personagem e vou para Fight. Então esse modo consiste em vários encontros que a gente vai tendo e assim como escolhas de caminhos até a gente chegar aqui no final, que é o encontro com o boss. Cada encontro desses aqui vão nos dar recompensas diferentes, tá? São 3 recursos que a gente obtém aqui durante os encontros, tá? O primeiro deles é aqui a Shining Crystals, que é a moeda que a gente utiliza aqui nesse modo e a gente usa ele aqui na lojinha que se chama Trade. Cadê ela? Bem aqui. A gente pode estar utilizando ele para estar buffando os nossos personagens em status ou comprando alguns purgatórios remains, beleza? O segundo é o Wravestone e é um recurso que a gente utiliza fora daqui da fase para estar upando os nossos personagens. Da mesma forma a gente tem também a outra que é Extreme Evil também, que é para fora dessas fases aqui, beleza?
Aqui em cima a gente possui uma legenda de todos os encontros, tá? O primeiro deles aqui, o Demon, trata-se de uma fase de combate. Aqui eu posso ver os inimigos em cima, que podem variar ao longo, e embaixo eu vejo as recompensas, tá? Dentro das recompensas, a gente, além de ter esses recursos daqui, a gente possui uma Blessing aleatória. O segundo é o Trade, como eu já havia mencionado, é a lojinha. O terceiro é um Miracle e a gente vai ter 3 escolhas que surgem nesse Miracle pra gente. Uma das escolhas é que nada aconteça e as outras 2 é para nos garantir ali alguns buffs, porém podem ter ou não consequências em suas escolhas. Depois a gente tem a Fortune, que é praticamente um dos melhores dele, porque as recompensas aqui de recursos são maiores, ele nos dá uma Blessing aleatória e 2 Remains de Purgatório. Seguindo, a gente tem o Elite aqui, que é um encontro com 2 waves de inimigos que geralmente tendem a ser mais fortes, porém as recompensas são maiores ainda em questão de recurso. Ele também nos dá uma Blessing aleatória, assim como um Remain também ali aleatório, tá? Depois a gente tem o Rest, onde a gente pode recuperar todo o nosso HP e ganhar algumas recompensas mais básicas. E por último o boss, que a gente vê que ele dá os recursos de Wravestone e de Extreme Evil em quantidade bem mais alta, né? Quantidade massiva. Ele não dá Shining Crystals, mas vocês entendem o porquê, né? Então avaliem o caminho de vocês de acordo com as recompensas e as dificuldades até chegarem no final, tá? A gente precisa ter muitos Blessings aqui até chegar no final, assim como Remains, para que a gente possa poder enfrentar o boss ali de forma mais equilibrada ou forte para poder vencê-lo também, beleza? Como eu faço para estar upando aos personagens? Bom, aqui no menu principal do Purgatório a gente tem o acesso aos Hunters aqui. Eu vou escolher o personagem que eu gostaria de estar upando e clico aqui em Purgatory Protection. Aqui a gente vai ver que tem como se fosse uma árvorezinha de crescimento de personagem. A gente precisa dos 2 recursos que eu já havia mencionado, a Wravestone e Extreme Evil, e cada um desses aqui vai ter um custo diferente, tá? Então para ir para o próximo eu preciso estar upando os anteriores, tá? Então eu vou upando todos os anteriores até chegar ali no final. Aqui no caso estou dando um foco maior no personagem Dante, pois eu gostaria de platiná-lo, essa árvore de crescimento dele primeiro, para que eu tenha mais facilidade ali de fazer o modo DMD com ele. Quando a gente upa toda essa árvore do crescimento, a gente vai ver que vão ter novas Blessings que vão aparecendo lá durante o desafio, assim como a gente ganha também mais recursos ou outras bonificações. Por isso que é muito importante a gente estar upando os personagens para que a gente tenha mais facilidade de fazer os desafios lá do Purgatório, beleza? Se a gente vier aqui em Galeria, aqui em Heroic Blessing, a gente vai ver que todos os personagens que a gente upou, a gente vai tendo recompensas deles aqui, beleza? Aqui diz que é 50 por caixinha, então se são 26 vezes 50, a gente tem um total aí de 1.300 por personagem. Então é muito recurso de moeda da guilda que a gente obtém quando a gente consegue isso tudo, beleza? Da mesma forma que em Purgatory Remain, a gente vai liberando as Remains e também vamos conseguindo algumas recompensas aqui que nos totalizam 250 de moedas da guilda. Aqui em Achievement mostra as nossas conquistas com cada personagem em todas as dificuldades. E aqui em recompensas a gente vai ter primeiramente as recompensas individuais de primeira vez que a gente foi em cada um dos modos e as da guilda, tá? Nas individuais aqui a gente consegue um total de 550 dessas moedas daqui de guilda, se a gente conseguir obter todas essas pontuações, que é muito fácil de se conseguir por sinal, tá? Aqui em cima mostra quanto a gente já está até o presente momento. Lembrando que é season semanal, tá? E aqui na guilda, se a gente fizer todas, né, com a ajuda dos nossos parceiros, a gente vai conseguir um total de 750 moedas da guilda também. Então é muito importante a gente estar inserido numa boa guilda para que a gente faça bem esse modo e para que a galera se ajude para que todo mundo consiga todas as moedas semanais, beleza? Somando essas duas, né, ou seja, o total da guilda assim como o individual, a gente tem um total aí de 1.300 de moedas por semana. Isso é uma quantidade muito boa. E lembrando que isso reseta toda semana, então toda semana eu vou poder estar fazendo o individual de novo e o em guilda também, beleza?
Agora, onde é que eu utilizo as moedas da guilda e por que é importante a gente estar fazendo esse evento? Bom, se a gente vier aqui em menu e a gente vier aqui em Redeem, a gente vai ver que tem o Guild Exchange aqui e a gente vê que com as moedas a gente pode estar obtendo esses recursos aqui que resetam também semanalmente. Lembrando que quanto mais alto tiver o ranking da nossa guilda, a gente vai tendo acesso a novas recompensas aqui também. E quais dessas recompensas aqui, recursos, é mais interessante a gente estar focando? Bom, isso vai variar de pessoa para pessoa, todas são muito boas, tirando, claro, as Epic Weapons aqui, né? Elas não são nem um pouco interessantes a gente pegar a rodo isso daí, beleza? Então veja que vocês estão precisando mais um momento e foquem nisso, tá? No meu caso aqui eu estou focando no Elixir de estar upando os personagens, mas eu também gosto muito de estar focando aqui nos Elixirs de upar as cartas também. Os fragmentos dos personagens são muito bons também, porém a gente tem que entender que já já a gente vai estar com todos os personagens no Rank EX, que é o máximo, então eles já vão passar no T70. Eu gastei no início muitos desses recursos aqui nesses personagens e hoje me arrependo um pouco porque eu gostaria de ter focado mais em recursos para estar upando os personagens de forma geral, tanto em cartas quanto em níveis de personagens. Galera, agora é uma questão muito importante, tá? Tanto a Wraithstone quanto a Extreme Evil, elas possuem um limite de aquisição semanal. Então a gente deve vir aqui nesse modo e sempre fazer pelo menos até o limite dessas pedras para que a gente possa estar upando aos personagens, beleza? E qual caminho é o mais interessante ao estar fazendo? Isso vai depender da experiência de cada um de vocês, tá? De como vocês forem sentindo em jogo, mas aqui no caso eu escolheria esse caminho aqui porque ele me apresenta mais recompensas, beleza? Então vamos só fazer um exemplo demonstrativo aqui rapidamente. A gente pode usar assistência tranquilamente, a assistência também vai sendo liberada de acordo com quando a gente vai avançando em progresso com os personagens, etc. Aqui no caso só me apareceu os Shining Crystals porque os outros já não estavam mais disponíveis porque eu farmei tudo da semana. Bom, sobre os Blessings aqui, né? Na primeira fase a gente tem praticamente um dos melhores Blessings depois que a gente upa já os nossos personagens, tá? E depois que a gente upa os personagens também, a gente tem a possibilidade de dar um refresh aqui que muda as Blessings aí. Nesse caso aqui, como é o primeiro, né? Não está mudando porque essas aqui já vêm de forma fixa. E qual que eu devo escolher? Isso vai variar de acordo com a gameplay de cada um de vocês, beleza? Aqui no caso do Dante eu gosto desse daqui de Million Stab, mas eu vou ter que fazer uma build de Blessings que me ajude desse jeito. Se eu escolho esse aqui de Devil Trigger com Stinger, eu tenho que fazer uma build de Stinger, beleza? Uma dica de farm, tá? É sempre mais interessante a gente estar farmando na dificuldade DMD, que é a última, porque as recompensas são bem maiores e assim a gente já alcança o limite das pedras azuis e vermelhas com mais facilidade do que nos outros modos. Mesmo que a gente não dê conta de passar do boss aqui no final, é interessante a gente ficar vindo até a gente alcançar esses limites aqui, beleza? Então é isso, galera, sobre o modo purgatório, né? Só para recapitular, é um modo que você precisa estar inserido numa guilda. Recomendo que você esteja inserido na guilda boa, então procure aí as melhores guildas do servidor. Cuidado que tem algumas guildas que estão com um rank alto ali, mas é tudo fake, tá? É fake news, então cuidado com isso. Caso você esteja numa dessas, é interessante você sair e procurar uma guilda com pessoas mais ativas, principalmente ali no modo purgatório. A importância da gente estar fazendo esse modo de forma semanal é para que a gente esteja obtendo ali a moeda da guilda e a gente já vê a importância que ela tem no jogo, né? A gente faz a troca ali semanal e a gente pode obter recursos que podem estar dando um belo de um up na nossa conta. Esse é um tipo de modo que as pessoas não dão muita atenção, mas as pessoas que deram atenção a esse modo desde o início, elas já possuem uma certa vantagem de upgrade aqui no jogo. Então, depois que você estiver inserido numa boa guilda, vão progredindo de acordo com o que vocês puderem. Lembrem de estar farmando sempre o limite das duas pedras, das azuis e das vermelhas.
Upem os personagens que vocês forem utilizar mais e que vocês gostem mais da gameplay para que vocês façam o farm geral ali da semana para a guilda, para que vocês consigam mais das moedas também e busquem se divertir. No início é muito chato e difícil, mas depois que a gente vai liberando as árvores de atributos dos personagens fica mais facilitado e com a ajuda da galera da guilda também fica bem mais divertido, beleza? Espero poder ter contribuído com esse assunto. Se você tiver alguma dúvida ou gostaria de acrescentar algo, fique à vontade aí nos comentários. E se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos. Ajude esse canal a crescer, deixa o like aí para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo aí com a galera. Fechou? Moedas para vocês, moedas para mim e Devil May Cry.